Olá, meu nome é Gustavo Meirelles, médico radiologista, empreendedor na área de saúde e presidente do Conselho do IDR, Inteligência Diagnóstica Remota. Esse é mais um episódio do ExpertCast, podcast focado em inovação em saúde, com apoio da Agfa. Todo mês, recebo convidados que são especialistas em temas relacionados à inovação, principalmente na saúde. A ideia é te deixar por dentro do que há de mais atual em novas tecnologias no setor e das novidades que estão vindo por aí. No último episódio, eu recebi aqui o Antônio Prata e a Cláudia Leite. O Antônio, escritor e roteirista, publica crônicas na Folha de São Paulo aos domingos, escreve novelas e séries para a Globo. E a Cláudia é médica neuroradiologista do Grupo Fleury, chefe de pesquisa do Departamento de Imagem do Hospital Sírio-Libanês e professora do Departamento de Radiologia e Oncologia da Faculdade de Medicina da USP. Hoje eu recebo novamente o Antônio e a Cláudia para a gente continuar uma ótima discussão sobre as implicações da inteligência artificial na humanidade. Antônio e Cláudia, sejam muito bem-vindos novamente. Obrigado, prazer estar aqui. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Bem, hoje nós recebemos algumas perguntas da audiência e eu vou começar com uma pergunta para você, Cláudia, do Bruno Machado. Ele queria saber quais foram as primeiras impressões sobre a utilização da inteligência artificial na área médica. O que você pode nos contar? Eu acho mais fácil eu falar na minha área, né, na área de radiologia, e eu posso falar de um projeto que nós participamos. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é assim, o paciente normalmente não tem a percepção de que a gente está usando inteligência artificial, pelo menos nesse projeto que a gente fez. No começo da pandemia, em 2020, a gente criou um projeto chamado Radivit, no qual tiveram várias empresas e a Universidade de São Paulo associadas para tentar montar, através de um algoritmo de inteligência artificial, uma plataforma. Essa plataforma é uma plataforma gratuita que atendeu pacientes de todo o Brasil, 25 mil pacientes no começo da pandemia. E essa plataforma, o médico colocava o exame do paciente, na época era a tomografia, o algoritmo dava a probabilidade de ser ou não COVID, e se fosse COVID, qual a proporção do pulmão acometido. Se a gente pensar que no começo da pandemia, ninguém conhecia os quadros de imagem do COVID, a gente tinha dificuldade de... Começou a pandemia, foi ocorrendo no Brasil, a interiorização foi ocorrendo aos poucos. Então, o conhecimento que estava já em alguns locais, que já tinha os padrões, já conhecia, pôde ser passado através desses algoritmos para todas as regiões do Brasil. Isso beneficiou, como eu tinha dito, quase 25 mil pacientes. Então, eu acho que as experiências iniciais têm sido muito interessantes. Só que eu acho que o paciente não tem a mínima noção de que o exame dele, em algum momento, foi analisado por uma inteligência artificial. Como a gente, muitas vezes, usa um algoritmo, você não sabe, está falando com você se é uma pessoa ou é um robô. Então, eu acho que o paciente não tem essa noção. Mas eu acho que, de maneira geral, o que eu tenho visto na área de radiologia tem sido muito produtivo, ajuda o trabalho do radiologista, sem interferir no trabalho do mesmo, sem causar nenhum tipo de malefício ou algum tipo de limitação do trabalho do radiologista. Pelo contrário, ajudando o radiologista. Legal, vou voltar com você daqui a pouco, Cláudia, para saber um pouco mais também quando a inteligência artificial erra, né, na saúde. Como é que fica isso, né? De quem que é a culpa e quem que a gente tem que acionar. Mas vou passar para o Antônio antes, uma outra pergunta também da audiência, do Júnior Mesquita. Ele gostaria de saber, Antônio, a sua perspectiva sobre humanos e máquinas para a construção de um mercado de trabalho mais produtivo. E aí eu vou até ampliar um pouco a pergunta aqui do Júnior e vou para a sua área, né? Especificamente aqui no campo da criatividade, da arte, da escrita. Eu citei o texto do João Pereira Coutinho, falei, puxa, será que no futuro eu vou ter que ir lá te assistir, escrevendo, e falar, olha, o Antônio, eu conheço ele está escrevendo ao vivo, um livro mesmo, não é a máquina. Tem limitações, assim, para os algoritmos? Vão existir escritores daqui a um tempo, ou a gente vai ler livros escritos pelo ChatGPT, pelo Bing e afins? Olha, eu não sei responder. Eu sei que já existe livro escrito pelo ChatGPT. Eu ouvi uma história infantil escrita por ele. Já vi piores escritas por humanas. É um pouco assustador isso, né? E de novo eu pergunto por quê, né? A gente vai querer ver filmes e livros e poesias feitos por máquinas e serão capazes de fazer isso, né? Serão capazes de fazer histórias realmente interessantes. E outra coisa que é um pouco assustadora é quem controla isso? Qual a moral da história? São 5 companhias que estão lutando uma contra a outra. Essa história infantil da raposinha é para eleger o Trump? Essa história infantil da raposinha é para comprar Yakult?
Qual é a função dessa história, né? Quando você tem 5 pessoas, imagina você tem 5 pessoas criando todas as histórias infantis do mundo. É a União Soviética, né? Em nome do capitalismo, é o totalitarismo, né? Então, eu não sei, eu não uso um ChatGPT ainda. Eu sei que tem uma amiga minha roteirista que recebeu cenas bizarras e descobriu que era, botou lá nessa ferramenta de descobrir se era feito pelo computador, e era feito pelo computador. Então roteirista tentou fazer com que a máquina escrevesse por ele, ficou péssimo. Mas vai ficar bom uma hora, né? Vai ficar bom, é óbvio que vai ficar bom. A gente tá vendo, o Harari usa essa imagem, a gente tá vendo a ameba da inteligência artificial, e vai chegar no Homo sapiens em 5 ou 10 anos, né? O que levou milhões de anos aqui na Terra. Então, provavelmente será capaz. A minha pergunta é, para que a gente quer isso? Porque também, né, assim, um livro e um poema são relatos da experiência humana, né? Não são uma ferramenta para um fim, né? Você não lê um livro porque você quer aprender sobre a guerra, de sei lá o quê. Você lê um livro pela experiência de ler um livro. Você quer trocar com outro ser humano. Eu acho que isso é a questão que está por baixo de tudo, né? Assim, por que é que a gente quer trocar a experiência humana pela experiência da máquina? Por quê, né? Então, eu acho que assim, a arte ainda é um dos lugares de resistência. E eu não quero de maneira nenhuma parecer um ludista que é contra as máquinas, entendeu? Assim, o Toy Story e a Pixar só existem por causa das máquinas. Aquilo ali é computação, é máquina, e aquilo é maravilhoso, né? Mas é aquilo usado pelo homem para contar histórias, embora sejam histórias de brinquedos, aqueles brinquedos antropomórficos, digamos assim, são relatos da experiência humana. Então, eu acho um pouco parece assim que a gente quer recriar uma praia igualzinha à praia dentro de uma sala, né? Com a praia do lado de fora. Só que essa praia pode ter um tsunami e matar todo mundo, né? Eu não entendo muito a razão de fazer isso, na arte, pelo menos. Bacana. E vejo aqui do lado da radiologia a mesma coisa, né? Assim, também eu vou pegar de volta o que você citou. Por que a gente precisa o tempo todo? É ganho de eficiência, mas até onde, até quando? E é esse ponto. E quando a inteligência artificial erra? Porque haverá erros e problemas. O paciente não sabe hoje, Cláudia, como você diz, mas depois de um tempo, olha, a gente vai precisar escrever que o seu laudo foi analisado por uma ferramenta de inteligência artificial e foi revisto pela doutora Cláudia Leite, mas ok, e se fosse... E nenhuma das empresas cita isso, né? Sempre o que a gente ouve é, não, a gente está fazendo uma ferramenta para trabalhar junto com o médico, mas... Do lado de cá, eu também sou radiologista, do lado de cá a gente fica assim, puxa, até quando, né, vai essa história, né? De eu estou fazendo algo para trabalhar junto com o médico. Vamos pegar um mundo hipotético aqui, Cláudia, em que a máquina consiga avaliar as imagens, reconheça os padrões e está dando laudo sozinha. Como é que fica quando a máquina erra? Eu vou processar quem? O Google, a Amazon? Vou processar o dono da clínica? Vou processar o fabricante daquela máquina? Qual que é a sua visão em relação a isso, né? Responsabilidade e responsabilização quando tem um erro com a inteligência artificial na saúde. Apesar de você está perguntando especificamente da saúde, eu sempre me lembro daquela história que aconteceu com o carro autômato, né? Que atropelou uma pessoa na rua, ou tinha um passageiro no carro, não tinha um motorista, né? Tava lá o carro andando e tinha uma pessoa que era uma homeless, que ela estava no local que era de difícil realmente localização, o carro atropelou. E aí? Era um carro da Uber, tinha um carro autômato. Quem que vai ser responsável? A mulher, porque estava na rua, ou o carro, porque o carro era autômato, não tinha motorista, então ele é culpa. Uber, porque pegou esse tipo de carro para fazer isso. Complicado, né? Agora, quando você vai numa parte médica, em que você tem uma responsabilidade de um diagnóstico, de uma vida do paciente também, e você, de repente, tem um erro que leva a um atraso no diagnóstico, a uma terapêutica errada, que leva a consequências que podem até resultar no óbito desse paciente, e você não tem nenhum ser humano para rever aquilo, o que você vai fazer realmente, assim? Vai ser a empresa que produziu o algoritmo? Vai ser o equipamento que assumiu o algoritmo para dar esse tipo de laudo? O hospital que comprou esse aparelho que tem o algoritmo para dar o laudo? Ou senão vou pôr a culpa do paciente, o que o paciente tinha que fazer o exame. É muito complexo. E assim, eu não vejo
uma resposta fácil para isso. Não vejo quem poderia ser culpado. Claro que se tiver o humano e a máquina, a culpa vai ser do humano. Se tiver só a máquina. Pois é, esse é o grande ponto ainda de dúvida hoje, né? A gente vai ter, inclusive, os nossos próximos episódios aqui serão exatamente sobre regulamentação e regulação da inteligência artificial. Nós teremos a participação de 2 pessoas que entendem muito o tema para falar como que está indo aqui no Brasil e também no mundo, para fazer uma comparação e ver para quais caminhos, né, estamos indo aqui no nosso país. Bem, a gente está chegando no final aqui do nosso episódio e eu gostaria de abrir para uma última mensagem de vocês dois, né? Vou começar com o Antônio, depois passo para você, Cláudia, a respeito desse tema, né, das implicações da inteligência artificial na humanidade. Então, Antônio, passo para você aqui primeiro. Bom, do alto do poço da minha ignorância, eu queria concordar com a carta, né? Dá 6 meses pra gente ver. Inclusive, meu pai tem uma coisa que ele fala meio brincando, mas é verdade. Ele falou outro dia pra mim, eu falei, pai, tá no Amazon Prime. Ele falou, não tem isso daí. Aí ele falou, tinha que fazer o seguinte, meu filho, tinha que parar 10 anos de inventar coisa. Parar de lançar iPhone, parar de lançar série, parar de lançar streaming, parar de atualizar. Vamos ver o que tem. Vamos ver o que tem. Vamos ver as séries que tem aí, vamos ver... Por que o iOS, eu preciso ficar baixando um iOS novo a cada 3 meses, entendeu? WhatsApp, eles não se decidem, deixa o WhatsApp. A gente ficou com o Correio durante 100 anos, funcionava bem o Correio, funciona inclusive ainda. Na verdade, o que parece um ganho de eficiência é uma ineficiência, porque é eficiência para eles. Você gasta um tempão para ter que baixar todos esses aplicativos. No final, a gente fica trabalhando para a máquina. Fora a geração da ansiedade, né? Fora a geração da ansiedade. Então, quer dizer, o mundo, assim, uma coisa que é importante a gente lembrar, assim, o mundo está muito doente. O mundo está muito zoado, né? A gente vive num mundo profundamente desigual, com uma crise climática galopante, que a gente não está fazendo nada para resolver. As respostas para esses problemas são simples e a execução dos processos também são simples. A gente não precisa de nenhum gênio para resolver os problemas. A gente precisa de vontade e de arregaçar as mangas, né? Não estou falando que a gente não precisa de tecnologia. Tecnologia, imagina, graças a Deus, eu vou a Deus não, graças ao homem, quando eu vou num laboratório, tem a máquina de radiologia e tem a tomografia, e isso salva a nossa vida, óbvio que sim, né? Agora, calma, né? Calma, vamos dar 10 anos, não vamos dar 6 meses, vamos dar 10 anos, respirar, olhar em volta o que tem, e daí depois a gente vê para onde vai. Olha, eu vou dizer que eu tô com seu pai também, que eu começo a ver, vou recebendo um monte de coisas para ler, aí eu uso lá o Pocket, né, o aplicativo aqui no celular, e vou jogando pro Pocket. Aí falo, no final de semana eu vou ler isso tudo. Aí chega no fim de semana, tenho 50 coisas para ler. Aí eu começo apagando, isso aqui eu não vou ler mesmo. Eu gravei, mas não acho que não é tão interessante assim. Aí sobram alguns, eu dou... Então eu vou fazendo uma curadoria sobre a curadoria que eu já tinha feito, para ver se reduz um pouco. Porque é material demais para ler, livro demais para ler, um monte de aula para assistir, aí tem vídeo no YouTube. E fica, né, essa loucura do fear of missing out, que, não, eu não vi isso e todo mundo tá vendo. E realmente isso vai... Bem, basta ver a epidemia de saúde mental que a gente tem, né, de transtornos mentais, né? Seria uma epidemia de saúde mental, seria bom. Uma epidemia de transtornos mentais que a gente está tendo aí mundo afora, né? Vou passar para você, então, Cláudia, suas últimas considerações a respeito do tema. Na verdade, assim, eu tenho um sentimento muito difícil em relação a isso, assim, bastante controverso. Do mesmo jeito que, assim, quem faz radiologia é uma área extremamente ligada à tecnologia, ao desenvolvimento tecnológico, né? A gente sempre viveu isso para fazer diagnóstico. Então, do mesmo jeito que a gente tem um entusiasmo com as coisas novas, você fala, nossa, olha que bacana, está fazendo isso, está fazendo aquilo, você começa a parar e pensar exatamente isso, né? O que nós estamos fazendo com a geração nova, que pura e simplesmente o tempo todo é só mídia social, é só querer cobrança em relação àquela mídia, e nós mesmos, né? Se a gente conseguiu ver tal informação, se você deu like aqui, se você não fez. E você o seu tempo todo está devendo coisas, porque você não consegue acompanhar tudo. E, por outro lado, assim, quais os efeitos na preocupação do ser humano com o outro ser humano? Do mesmo jeito que eu fico entusiasmada, eu fico extremamente preocupada. É um sentimento muito contraditório. Difícil. Fala uma coisa otimista, alguém, para terminar mais para cima. Bem, a gente citou algumas coisas aqui, né? A gente falou do Radvid 19, né? Um grande programa de uso de inteligência artificial na saúde, que foi feito em colaboração por diversas empresas, inclusive concorrentes. Me lembro até quando o programa
terminou, que a gente ainda recebia alguns médicos, até de fora do Brasil, né? Tinha um médico peruano que falou, eu tô tentando mandar e ninguém responde. O programa já tinha acabado, então acho que foi um ponto muito relevante. Acho que, de novo, isso que a gente citou aqui hoje de inclusão, também falei da criança com transtorno do espectro autista, da gente poder facilitar a comunicação entre povos diferentes e tradução vai ser algo mais simples. Então tem vários pontos bons. Acho que o que a gente não pode também é generalizar para dizer que, olha, é tudo ruim de inteligência artificial, também tudo bom, mas precisa ter bastante precaução, né? Que vocês falaram aqui no começo, de, poxa, vamos devagar, vamos estudar isso com calma. Por que tudo tem que ser tão rápido assim? Tem que ser uma guerra. Tipo, a conquista da Lua aqui, né, da inteligência artificial, quem sai primeiro, não tem um grande risco de estar... Poxa, vivemos tão bem durante um tempo sem... Dá para fazer de uma forma com um ritmo mais tranquilo e de uma forma também mais ponderada, né? Eu deixo para vocês dois aí as mensagens de otimismo também para o final, então. Já que você, Antônio, que falou isso, o que você pensa agora, o lado do bem dessas coisas todas? Eu penso que a gente está discutindo isso aqui, a gente está citando o Harari e tantas pessoas que a gente está lendo, né? Assim, tem um monte de gente atenta para isso. Eles, no papo que a gente falou do Harari, aliás, era até legal depois a gente pesquisar o link para dar do YouTube, né? Porque esse papo é tão bacana. Mas ele falava assim, tinha uns loucos que falavam sobre aquecimento global nos anos 70. E eles ficaram 50 anos, e agora não são mais loucos. Levou 50 anos pra gente acordar. O ChatGPT não tem o 4, né? Foi lançado agora, e já tá todo mundo falando, opa, vamos ver. Então, eu acho que tem uma atenção grande, né? Assim, não é aquele oba-oba, por exemplo, quando surgiu a internet, quando surgiu o Facebook, né? Agora eu acho que o pessoal está mais atento e isso pode levar a uma regulamentação, porque esse negócio regulamentado pode ser bacana, né? Muito bacana. Acho que esse foi o tema, né? O ChatGPT fez com que a inteligência artificial caísse na boca do povo, né? Antes a gente falava, inteligência artificial era um negócio muito distante, e hoje está todo mundo, vem ver isso daqui, olha, e tal, como... Então acho que o ponto bom também é a gente poder parar e discutir e falar, o que é legal e o que pode não ser legal. A gente tem eleições, novamente, nos Estados Unidos ano que vem. E aí os mais pessimistas dizem, puxa, vai ser... acabou a era de eleições humanas. A partir de agora vai ser tudo bot e tal. Que bom que a gente tem essa preocupação. Tem uma preocupação também, acho que a Europa foi à frente aí, de regular as grandes empresas e falar, não, peraí, não é assim também, né? Existe um olhar mais forte da humanidade em relação a todos esses pontos, né? Eu vou passar para a Cláudia também trazer suas últimas mensagens de otimismo. Eu acho que a gente aqui. tem que acreditar na humanidade, né? Não pode deixar de acreditar na humanidade. Não é só porque a gente tem inteligência artificial que a gente não vai lembrar que tem seres humanos por trás das coisas. A gente não pode deixar de acreditar na humanidade. E eu concordo, assim, essa discussão e até essa crítica, às vezes tem aquele entusiasmo, todo mundo vai achar, porque isso vai resolver tudo. E essas discussões críticas, né, essas análises, é exatamente o que você disse, entrou na boca do povo. As pessoas começam a dizer, poxa, se eu puser todas as informações lá, quando sai, não é tudo verdade. Então eu consigo entender que se eu quiser criar uma fake news, ou se alguém puser, vamos criar um texto ali que vai parecer verdade, mas não é verdade. Então pode ser que eu esteja sendo enganado. Então, começa a alertar as pessoas sobre as possibilidades e essa visão, que você tem que ter uma visão mais crítica. E eu espero que, pelo menos, por exemplo, na parte de educação, se a gente conseguir pegar algumas populações que são excluídas e conseguir passar conhecimento para elas através da tecnologia, a gente pode estar criando uma saída muito boa, né? Vamos tentar acreditar na humanidade, que a humanidade está por trás da máquina. Tentar acreditar nessa humanidade que está por trás da máquina. Muito bom. Bem, obrigado de novo, Cláudia. Obrigado, Antônio. A gente citou tanto o Harari hoje aqui. Vamos citar o que ele falou, né, Antônio, obrigado, no começo. Harari. Obrigado, Harari, né? A gente vai colocar o link embaixo. E ele cita no começo do vídeo, né? Fala assim, olha, eu não sou um deepfake, nem um bot, né? Então, nenhum de nós três aqui hoje era um bot também. Foi feito por 3 pessoas reais, com a edição de uma pessoa real também, com apoio de pessoas reais. E com apoio também, obviamente, a gente estudou no Google, a gente olhou no ChatGPT. Eu mandei algumas perguntas pro ChatGPT e confesso que só veio coisa ruim, tá? Então foi bem melhor o que veio da plateia e o que a gente trocou entre nós 3 antes, porque vem aquelas perguntas, eu ainda acho que o ChatGPT ele é
Sabe aquele negócio, ele tem que ser super politicamente correto, e aí vem uma pergunta longa, tal, você lê aquilo tudo e não tem nada no meio, né? Acho que vai ser bom para ser político depois, tem esse risco aí para a gente tomar cuidado. Então eu queria agradecer a vocês dois novamente, Cláudio, Antônio. Eu vou agradecer também a nossa audiência que não só tem nos prestigiado, como já começou a enviar perguntas. Então, para os próximos episódios agora, nós deixaremos sempre aberto ali um espaço para que vocês possam enviar antes perguntas para os debatedores. E se você gostou desse episódio, não deixa de compartilhar nas suas mídias sociais, de seguir também o episódio no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito. Nós divulgaremos os episódios sempre na segunda e na quartas-feiras do mês. Então, assim, vocês já vão saber quando saem os novos episódios do Expertcast. Bem, muito obrigado pela companhia e até o próximo episódio.